Caríssimos, quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada na história. Prazer em tê-los aqui no canal. Gostaria que se inscrevesse e que desse o seu like. Esse que vos fala ficaria muito grato. Hoje falaremos sobre a religião egípcia. Aí vocês vão de perguntar, pô, mas já não falou da religião egípcia? Não. Hoje nós vamos falar especificamente da maldição da múmia. Como começou essa lenda urbana? Bom, para deixar claro a vocês, toda essa história começa com uma obsessão do povo egípcio com a vida após a morte. Eles eram politeístas, antroposomórficos, acreditavam na ressurreição da alma e que uma alma voltaria para o corpo. E como a alma voltaria para o corpo, esse corpo deveria estar preservado. Essa história da religião egípcia eu já postei no canal e é só procurar Egito Antigo Religião que você encontra mais detalhes sobre esse assunto. Mas olha só, mumificavam então os faraós, a nobreza e todos aqueles que tivessem condições de serem mumificados. O que aconteceu foi o seguinte, o arqueólogo inglês Howard Carter, ele encontrou a tumba do faraó Tutankhamon, que ficará conhecido como Rei Tut. A tumba muito preservada, com toda a sua riqueza, luxo e esplendor. Coisa rara, porque geralmente era tudo saqueado, foi tudo saqueado, né? Roubavam tudo. Como essa tumba foi encontrada por Carter, e ele percebe que está na frente de um patrimônio da humanidade. Olha só, Carter, ele era patrocinado pelo Lord inglês Carnarvon. Carnarvon o patrocinou. E ele então passa a divulgar na imprensa os achados do túmulo do Rei Tut. Fotos, tá? Filmagens, tudo passa a ser contado. E naquela época passava nos cinemas. E virou uma mania, né? O chamado Egiptomania, lá no início dos anos 20 do século 20. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, Carnarvon, o Lorde, ele foi picado por um inseto e acabou tendo uma infecção generalizada. 5 meses depois, Carnarvon morre. Com a morte dele, começaram rumores de uma maldição. Por como disse o Carter, a morte tocará em todos aqueles que perturbarem o sono do faraó, o descanso do faraó. Estava escrito na entrada da tumba. E começaram as especulações. E com isso a imprensa passa a divulgar o tempo todo essa questão da maldição. Por que ele morreu? E começam, inclusive, a exagerar nas informações. Eles dizem que 26 pessoas que entraram na tumba, 22 morreram. A imprensa teve um papel fundamental para essa lenda da maldição da múmia. O cinema passou a fazer filmes de terror contando a história da maldição da múmia. Em 1977, o diretor do Museu do Cairo, no Egito, onde está a maioria dos artefatos, ele autorizou que 50 peças saíssem do museu para percorrer museus pelo mundo, para divulgar então a história de Tutankhamon. O diretor do museu, que era Mohamed Mahdi, ele autoriza a saída desses artefatos. Um dia depois, ele sai do museu e morre atropelado. Percebam que a maldição da múmia volta à moda.
Já estamos em 1977. Bom, assumiu o seu sucessor, Gamal Meres. Gamal assume como diretor do Museu do Cairo. Um jornalista vai entrevistá-lo, perguntando sobre a morte do seu antecessor. E ele diz o seguinte: olha, eu trabalho com múmias e tumbas há 30 anos. Nunca me aconteceu nada. Isso é uma lenda, é uma especulação. Não existe a maldição da múmia. Bom, no dia seguinte, ele sai do museu e sofre um infarto fulminante e morre. Aí a coisa cresceu. Começam a falar o tempo todo da maldição, e a lenda da maldição do rei Tut continua. Agora temos que observar o seguinte, pensando com racionalidade. A maioria das pessoas que entraram na tumba viveram mais de 70 anos. Já estava acima da média. O próprio Carter, que foi o primeiro a entrar na tumba, ele viveu mais de 16 anos. Ele abriu a tumba em 1922, viveu mais de 16 anos. Tá? Nunca foi encontrada a inscrição que o Carter disse que quem perturbasse o sono do faraó seria condenado à morte. Nunca foi encontrado. E, aliás, a maioria das pessoas, né, dos estudiosos, acreditam que Carter fez isso apenas para proteger a tumba, para que ela não fosse saqueada. E as pessoas ficariam com medo de entrar, né, porque poderiam ser amaldiçoadas. Bom, essas são as posições. Aconteceram coisas estranhas, isso aconteceram. Mas algumas coisas explicáveis. Inclusive a questão da pneumonia, que atacava esses indivíduos que entravam na tumba, que podiam ser, obviamente, aquele ar fechado, contaminado com fungos, que provocavam, então, essa pneumonia. Mas tudo fica, digamos assim, à conclusão de vocês. Tire suas conclusões. Professor Marcão com mais uma jornada na história, pedindo novamente o seu like e a sua inscrição. Forte abraço. Voltamos numa outra oportunidade. Fui!